Boa noite, galera. Tudo bem? Pessoal do Periscope, vamos lá fazer mais uma live. Vamos começar as nossas conexões, conectando aqui o Facebook e fazer as nossas compartilhações, né? Compartilhamentos, compartilhação que vocês quiserem, né? Que a gente, vamos ver aqui, acho que o Facebook ainda não conectou aqui. Opa, apareceu. Agora vamos compartilhar. Porque o que eu faço, né? Além de fazer a transmissão ao vivo aqui no Facebook, né, a gente compartilha com outras páginas, né, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas nos nossos debates, nos nossos diálogos. Só um minuto. Vamos publicar aqui. Pronto, agora sim. Vou mais um enter aqui. Então, beleza, vamos lá. Boa noite, todos bem? Meu nome é André Soares, sou coach da Sentinela Digital. Estamos aqui mais uma noite debatendo, né, trazendo temas, trazendo assuntos, né, para que possam no dia a dia aí nos ajudar, que possa aí no dia a dia nos fortalecer, nos possa aí no dia a dia poder criar uma rotina e desta forma a gente possa realmente criar uma condição de vida melhor. Então o tema de hoje, que na realidade antigamente eu escolhi os temas, né? Só que hoje com a participação das pessoas, o pessoal está participando muito, né? Estou recebendo e-mails, né? Que o pessoal realmente quer participar, quer discutir alguns temas, quer realmente que a gente comente algumas coisas que às vezes as pessoas não conseguem fazer na live. Então eu recebi um e-mail, né, e um desses e-mails que pediram foi que a gente pudesse falar sobre planejamento. Então o tema de hoje será planejamento. Valeu, Janete. Tudo bem? Obrigado aí, tá chegando no Periscope. Então vamos falar sobre planejamento. Na realidade surgiu essa coisa do tema do planejamento, por quê? Porque as pessoas, algumas lives atrás, né, a gente falou sobre... Olá, tudo bem? A gente falou sobre depressão e ansiedade e nesse ponto a gente falou muito sobre realmente se planejar. Então o pessoal quer entender o que é planejamento. Então eu fiz aqui, grande Wagner Augusto chegando no Periscope, obrigado, tá aí com a gente. Então eu fiz um apanhado, Eliseu chegando aí, obrigado. Bia, boa noite, Bia, grande Bia aqui no Face com a gente acompanhando todas as noites, obrigado Bia, valeu mesmo pela sua participação. O Bright chegando aqui também no Periscope. Então, vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. Né? Fiz um estudo, peguei alguns tópicos, fiz algumas analogias. E a gente vai passar aí o que é planejamento. E o que é planejamento? Né? O planejamento nada mais é do que o ato e o efeito de planejar. Criar um plano para otimizar e alcançar um determinado objetivo. Então, o que a gente pode simplificar desse nosso começo? Tudo que a gente vai fazer, nós precisamos nos planejar, nos organizar. Planejamento, sabe, gasta o que pode gastar. É isso aí, Wagner. Nós vamos chegar nessa parte aí do que gasta, do que pode gastar. Então, o que é essa coisa de você criar um plano para otimizar e alcançar um determinado objetivo? Gente, nós sempre estamos conversando que não é da noite pro dia que você vai alcançar ou conquistar alguma coisa. Para isso, você precisa o quê? Se planejar. Poxa, eu quero comprar uma casa. Então como eu vou comprar uma casa? Não é você vai querer comprar uma casa e amanhã você está dentro da casa.
Mesmo que você tenha condição para comprar uma casa desta forma, você precisa passar por um planejamento. Você deve ter conquistado alguma coisa para poder comprar isso. Então, se você não tem, mas seu grande objetivo é ter a sua casa própria, como você vai fazer isso? Então você precisa, primeiro, saber quanto custa a casa. Não, minto. Primeira coisa que você precisa saber, aonde você quer morar. Então você descobre, o local que eu quero morar. Segundo passo, quanto custa aquele imóvel? Terceiro passo, como levantar este dinheiro? Quarto passo, até quanto eu posso gastar? E quinto passo, finalização da compra da casa. Então imagine, só para você comprar uma casa, você vai seguir aí 5 a 6 passos. Então cada passo desse você precisa se planejar. Para quê? Para não fazer as coisas de qualquer jeito, para não sofrer de ansiedade, porque você vai querer acelerar o processo de conquistar aquilo, e aí você vai passar dia, passar horas, você fala, puta, não tô conseguindo, não, eu quero. Aí você acaba sofrendo por algo que você ainda não conquistou, que você ainda não chegou. Então isso é criar um plano. Você cria o plano para otimizar o seu tempo, para você não desperdiçar uma força proporcional em momentos e horários errados. Então, isso é o conceito do planejamento. Planejar também é uma grande tarefa de gestão e administração. Rosiane, chegando aqui no Periscope com a gente, obrigado, Rosiane. Então, planejar também é aquela tarefa de fazer uma gestão e administração, que está relacionado com a preparação, organização e estruturação de um determinado objeto ou um determinado objetivo. Vital Calda, chegando aí no Periscope, obrigado. Mas o que é essa coisa quando a gente fala assim, essa relação de preparação, organização, estruturação e determinação para alcançar um objetivo? A gente pensa que a gente não precisa disso. Por quê? Porque nós temos costume, grande Wellington, chegando aqui no Periscope, nós temos o costume de fazer as coisas de qualquer jeito. A gente acha que a gente pode conquistar na hora que a gente quiser. O ideal seria esse. O ideal é você estar preparado para fazer isso. Mas como nós não estamos preparados, então como fazer isso? Então a gente está fazendo uma gestão. O que é essa coisa de gestão? É você saber controlar a ansiedade, controlar os anseios, fazer gestão de pessoas, fazer a sua própria gestão. Gestão é você ser uma pessoa disciplinada. É você ser uma pessoa que realmente tenha foco. Administrar. Você precisa administrar as coisas. Você precisa administrar num contratempo. Você precisa administrar o seu tempo. Você precisa administrar as suas ações. Porque você também não pode fazer ação à revelia. Não, você tem que fazer uma ação focada. Porque se você faz uma ação à revelia, o que acontece? Você vai acabar fazendo várias ações para poder chegar num determinado foco, num determinado ponto. E às vezes quando você realmente foca e você vai direcionado, você vai direto com aquela coisa, não, é aqui que eu tenho que fazer, o que acontece? Você otimiza o seu tempo. Né? Essa coisa de você se preparar, você tem que estar preparado. A gente não vem falando várias vezes, a gente não vem comentando várias vezes nas lives que tudo é preparação, preparar a mente, preparar o corpo, né? Preparar o espírito. Porque quando você entra, quando você objetiva, né? Quando você quer fazer alguma coisa, você também precisa se preparar, né? Para aquele caminho todo que você vai percorrer para poder chegar naquilo que você quer. E que a gente tem mania de compra avulso. O Wagner está dando um exemplo aqui, que a gente tem mania disso. Né? De comprar as coisas picadinho, de fazer as coisas picado. E aí a gente esquece que o picado às vezes sai caro. Por quê? Porque você vai ter que fazer várias vezes a mesma coisa para poder conseguir uma única coisa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa organização é isso. Né? Estruturação, você precisa se estruturar para poder chegar aonde você quer. Você precisa ter uma estrutura física, estrutura emocional, né? Controle.
As pessoas, você precisa preparar as pessoas também. Se você mora sozinho é uma coisa, se você está sozinho é uma coisa. Agora, quando você tem uma família, quando você tem pessoas que dependem de você, então você precisa realmente ter um planejamento, uma administração, ter uma estrutura. Também, essa estrutura pode ser o quê? Aquela pessoa que te apoie. Aquela pessoa que esteja do seu lado, te incentivando. Isso também é uma estrutura. Né? E determinar. Poxa, é aqui que eu vou, é aqui que eu quero, é isso que eu vou fazer. Né? Então, isso é um conjunto de situações que faz com que a gente pode se planejar melhor para poder realmente pisar firme, passo a passo, direto e focado naquilo que eu desejo. Todo esse tipo de planejamento, todo esse tipo de organização, toda essa estrutura, toda essa mobilização, o que ela ajuda? Quando você tem tudo isso organizado, posteriormente, quando você está no meio do processo, né, você tem condição de fazer um feedback. De saber se o seu caminho está sendo percorrido corretamente ou não. Porque quando você tem tudo, né, você está se organizando, quando você está planejando, quando você planeja a sua... É a mesma coisa que fazer é a mesma coisa que a gente planejar numa viagem. Né? Tem muitos que têm vontade de viajar. Eu quero ir para a Europa. Eu quero ir para a França. Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero ir para o Japão. Eu quero ir para a China. Eu quero ir para qualquer lugar. Então, normalmente, quando você se planeja, o que acontece? Você paga mais barato, você encontra as melhores tarifas, você encontra os melhores lugares, você encontra os melhores roteiros. Mas por quê? Porque você se planejou. E aí, no meio desse planejamento, no meio dessa situação, aí você pode ter um feedback da seguinte coisa. Poxa, esse é o caminho certo. É isso realmente que eu preciso fazer. Esse é o lugar que eu quero ir. Então, legal. Aí você fala assim, pô, eu vou avaliar. Poxa, eu ia gastar X. Agora, se eu fizer desse jeito, poxa, eu vou gastar Y. Puta, eu posso gastar menos. E normalmente quando você vai fazer as coisas em cima da hora, na última hora, você sempre acaba gastando o triplo do que você poderia gastar se você tivesse planejado essa viagem há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, por exemplo. Então essa coisa do feedback é isso. É de você procurar medir. Estou no caminho certo? Não estou? Porque se você está no caminho certo, o que acontece? Você fortalece e engrossa o seu passo naquilo. Agora, se você não está no caminho certo, o que você faz? Você recua, como eu falei ontem, você recua um passo para poder avançar 2. Então, desta forma, a gente consegue se planejar melhor para as nossas situações. Agora, se não estiver com tudo organizado, se você não tiver achando que aquilo que você planejou não está dando certo, obrigado aí, tá chegando no Periscope com a gente. Se aquilo que você visualizou não é realmente o caminho correto, não é vergonha dizer que está errado. Não é vergonha recuar, gente. Não é vergonha. Falou, Thiago, chegando no Periscope com a gente, obrigado. Não é, porque o pior de tudo é você seguir o caminho, fazendo errado, fazendo outras pessoas sofrerem, e você vai sofrer lá na frente. Aí é bobeira. Você está perdendo tempo. Você está se desgastando à toa. E o nosso tempo, ele vale ouro. Né? O nosso físico precisa ser desprendido para momentos certos. A nossa mente, ela precisa ser fortalecida e gastar energia no momento certo. Se está fazendo errado, escute a crítica de alguém. Se alguém está falando para você, toma cuidado. Pô, você não se planejou, o seu planejamento não está dando certo. Escute. Se a pessoa estiver certa, então recue. Agora, se a pessoa estiver errada, tudo bem. Escutou, legal. E aí você fica atento. Né? Torne sua mente a ficar atenta para você não cometer o erro que as pessoas poderem estar falando. Isso é você se planejar. Isso é você ser uma pessoa consciente. Isso é você estar consciente das coisas que você deseja. E aí, quando você recua, o que acontece? Você já vai começar a reorganizar a sua estratégia. Você vai colocar as coisas de uma outra forma.
Pô, esse caminho não estava certo, então agora eu vou arrumar a estratégia aqui para continuar a minha ação. Não é parar, que normalmente as pessoas param e não querem mais andar. Então as pessoas não querem mais avançar. E não é isso. Recuar e arrumar estratégia é melhorar as suas ações. Luciano no Periscope, obrigado aí por estar chegando. Isso mostra que quando você utiliza o seu planejamento como uma ferramenta do seu dia a dia, mostra o quê? Que você tem interesse em prever as coisas. Não é ser vidente. Mas quando você se organiza, quando você mostra um planejamento, quando você mostra ações focadas naquilo, o que acontece? Você tem a condição de entender que aquilo no futuro pode ser bom ou não. Por quê? Porque você está com a mente organizada. Quando a gente faz as coisas em cima da hora, Mari, obrigado, tá chegando aí no Periscope. Quando você faz as coisas em cima da hora, quando você quer fazer as coisas assim, na loucura, é bom às vezes? É bom. Né? Porque você vai na loucura, você dá aquele momento, você faz aquele estado, eu vou. Mas aí você tem que estar preparado para as coisas boas ou ruins. Boris chegando aí no Periscope, obrigado. Douglas também chegando aí, legal. Então você também tem que estar preparado. Agora, quando você está focado, você está administrando, quando você está planejando, o que acontece? Você consegue, não é que eu falei, não é ser vidente, mas você consegue prever se você vai chegar até o final. Antônia, obrigado por estar aí no Periscope. Aí você vai entender. Você fala assim, puxa, se eu continuar aqui não vai dar certo. Isso que é prever as suas ações futuras. Isso você não sofre, tenho certeza. Isso eu estou te falando, você não vai sofrer de ansiedade. Caio, obrigado aí por estar chegando no Periscope. Você não vai sofrer com ansiedade. Johnny, obrigado. Por quê? Porque aí você está planejando, organizando. Você entendeu? Isso é a coisa mais difícil da gente poder entender e compreender. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de... Caio, não é não. Todo mundo confunde, mas não é não. Então, a coisa mais importante nesse momento é você exercitar. Tem muita gente que não faz esse tipo de planejamento. E aí, por quê? Porque não exercita, não tem interesse. Ou às vezes nem sabe que pode se organizar, que pode se planejar. Tudo é planejável. A partir do momento que você monta as suas estratégias. Na hora que você planejou, que você monta a estratégia, você tem uma ação. Uma ação focada e direcionada. E aí você condiciona a sua mente a trabalhar algo ou exercitar algo que você não fazia. Planejar é exercitar. É você colocar a sua mente para funcionar. Isso que a gente precisa. Quando você está tudo certinho, você está planejando, você está ali entendendo aquele conceito, o que acontece? Você aumenta a sua chance de acertar. E diminui muito a chance de errar. Por quê? Porque você está realmente focado. Aí você cria o foco. Muitas pessoas perguntam para mim assim, André, como é difícil criar foco. André, eu não sei fazer isso. Ai, André, como é que a gente trata o foco? O foco é isso. É quando você planeja e a sua mente está condicionada naquele planejamento. É isso que eu preciso, eu não posso sair da linha. Não é isso, eu não vou me desviar. Eu vou conseguir. Eu estou trabalhando para fazer isso. Eu estou empreendendo para fazer isso. Esse é o direcionamento. É todos os dias. Exercitar. E a mente ela precisa ser exercitada. Porque se sua mente não é exercitada, é aquela frase que eu sempre venho falando do Vitor Hugo. Um rio que não corre se torna um pântano. E uma mente que não pensa se torna um lodo. Então você não pode transformar a sua mente num lodo. Planejamento, aparar a barba. Grande Tavares, exatamente, a gente apara. Uma vez por mês, você tem que ir lá dar uma arrumadinha, senão não vale.
Então, a sua mente ela precisa estar oxigenada. A sua mente precisa estar em ação a todo momento. Às vezes a gente não entende isso, e aí o que acontece? A gente não põe as coisas em prática. Mesma coisa na sala de aula, por exemplo. Por que às vezes a gente tem dificuldade em decorar? Às vezes a gente tem dificuldade em ouvir e aprender. Por quê? Porque a nossa mente não está focada para aquilo. Às vezes você está estudando porque alguém pediu. Você fala super, eu estou curtindo suas dicas. Grande Thiago, obrigado aí. Dislexo de atenção. Ó, o Tavares já está dando uma outra dica. Claro, tem as doenças, tem as pessoas que têm dificuldade. Mas quando você exercita a sua mente, quando você põe ela realmente para pensar, né, para agir, você vai ver que as coisas começam a mudar. Às vezes a gente tem dificuldade muito em absolver as coisas. Por quê? Porque a gente, sabe, fica naquela coisa, naquela agitação do dia a dia. A gente só tem foco para outras coisas. A gente quer pensar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí não consegue. Porque mesmo você querendo fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai ter o resultado ao mesmo tempo de tudo. Você sempre vai ter o resultado de uma coisa de cada vez. Independentemente, você pode querer ler e escrever, mas você primeiro vai ter o resultado de um e o resultado de outro depois. Você não tem o resultado dinâmico das duas coisas, porque você não consegue fazer isso. Porque nós ainda não temos isso, a nossa mente não está preparada para isso. Então a gente precisa nos condicionar e treinar. Então quando você planeja, você tem um foco, você condiciona, a chance de você acertar é enorme, é grande. Então a gente precisa começar a nos exercitar, né? Pôr a mente para planejar. Pô, às vezes a gente acha um saco, né? Essa coisa, você é muito didático, essa coisa de planejar. Mas veja bem, o dia de amanhã. Então hoje nós estamos aqui batendo esse papo, e aí amanhã você vai falar, não, hoje eu vou exercitar. Eu vou exercitar o planejamento. Então o que você vai fazer? Você vai pegar suas 24 horas e vai dividir elas em tarefas que você vai cumprir em horários. Então eu levanto cedo. Então eu levanto 6 horas. Saio correndo para trabalhar. Não tomo café em casa, não falo bom dia para ninguém. Saio naquele desespero e saio atrasado. Então vamos nos planejar. Então eu vou levantar 1 hora mais cedo. Falar bom dia para as pessoas que moram comigo, tomar um café. Em vez de sair correndo esbaforido, eu consigo sair 15 minutos antes para sair no horário. Chego na empresa, vou começar a trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes é olhar os meus e-mails. Então durante 20 minutos eu vou olhar e-mails. Depois mais 20 minutos eu vou ler jornal. E aí eu começo a trabalhar. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem aí você pega lá suas tarefas. Então, você não vai conseguir fazer todas de uma vez. Então, o que você organizou e planejou para fazer no período da manhã? Aí, no período da manhã, você faz até a hora do almoço. Hora do almoço, você almoçou, em vez de, né? Aí, o que você vai fazer na hora do almoço? Eu vou ficar conversando com a galera. Eu vou na banca de jornal. Eu vou tomar um sorvete. Eu vou voltar correndo pro trabalho. Por quê? Que eu preciso terminar tal tarefa, eu vou ficar aqui dialogando, eu vou escutar uma música. Tudo isso é planejamento. Aí depois que você fez isso, aí o que você faz? Então eu vou trabalhar na parte da tarde. O que tem na parte da tarde? Eu não consegui terminar tudo de manhã, então na parte da tarde eu termino. Eu fiz umas tarefas, consegui terminar as tarefas de manhã. Grande Maurício, meu grande amigo, mais conhecido como Manteiga. Obrigado aí no Facebook, tá chegando com a gente aí, curtindo a nossa live. Obrigado. Isso é você planejar. Aí você vai até 5 horas da tarde, você sai do local do trabalho, você vai pegar um ônibus, vai pegar o metrô, você vai para casa. Aí chega em casa, você tem lá outra rotina. Jantar, trocar de roupa, tomar banho, conversar com a turma depois. Isso... Você está se organizando, você está organizado. Isso é planejar. E aí quando você faz isso, a sua chance de
ser vencedor e vitorioso nos seus objetivos e alcançar as suas metas, você consegue. Só que o planejamento, ele tem várias coisas. E aí, o que eu resolvi fazer nesses estudos que eu fiz, né, para poder bater esse papo com vocês? Eu escolhi 2 tipos de planejamento, que é as coisas que a gente usa diariamente, mas a gente não percebe. Mas é sempre bom dar um alerta, né? Criar um alerta, dar uma dica. Quais são esses? Eu escolhi 2 tópicos, né? 2 tipos de planejamentos importantes, que é o que a gente precisa fazer, colocar em prática no nosso dia a dia. O primeiro dele é planejamento estratégico. Normalmente essa palavra estratégica, essa coisa de planejamento estratégico, a gente pensa que é para usar em empresa. Mas às vezes se planeja e não dá certo. Grande Antônia, obrigado por você estar participando com a gente e dando seu comentário aí. Claro que às vezes a gente planeja as coisas e as coisas não dão certo. Mas por que a gente planeja e as coisas não dão certo? Porque às vezes no meio desse planejamento a gente perde o foco. Às vezes nesse meio desse planejamento surge uma outra coisa que você acha que é mais importante, aí você para aquilo que você estava seguindo à risca para fazer outra coisa. Isso é a nossa mente criando ilusão. E aí o que acontece? Isso normalmente acontece quando você está próximo de conquistar o seu objetivo. Você está próximo de cumprir a sua meta. E aí quando você está ali para segurar, agarrar, acontece alguma coisa que te tira daquele objetivo. E aí o que acontece? Você perde o foco. Aí a sua mente cria uma ilusão para você dizendo que você fracassou porque você não conseguiu. E não é isso. Né? Então você precisa fortalecer. Ser uma pessoa que não deixe nada te tirar do seu foco. De tirar deste planejamento. E aí o que acontece? Outra coisa que nós temos o grande costume de fazer. Não deu certo, eu vou culpar alguém. Eu vou culpar minha família, vou culpar o meu trabalho, eu vou culpar os meus amigos. Você vai procurar alguém para culpar, por quê? Porque não deu certo aquilo que você fez. Mas na realidade, são as pessoas que te impediram de fazer as coisas? Não é. Foi você que num determinado momento se tornou fraco. Perdeu a coragem, perdeu o entusiasmo e recuou. E quando recuou, não teve força para continuar avançando. Hello, grande Robert, obrigado por estar participando com a gente aí no Periscope. E é isso. Né? Então, é esse tipo. Por que a gente nunca conclui? Somos pessoas, normalmente como chamo, o Robert, grande, também concordo, viva ela, viva a Dilma, vamos lá. Então, tem pessoas que perdem o meado das coisas, por quê? Porque no meio do caminho cria uma curva que não existe. Cria uma linha reta, você cria uma curva que não existe. Canela Verde, chegando aí no Periscope, obrigado por estar participando com a gente. Então, voltando, essa coisa é mesmo, isso está acontecendo comigo demais. Tá vendo, Antônio? Então a gente precisa ter esse tipo de coisa. É focar. Como eu falei, às vezes você faz um planejamento, no meio do planejamento, claro que você precisa ser flexível com algumas coisas. Agora, ser flexível com algumas coisas não é abandonar aquilo que você determinou desde o início. Então claro que a gente precisa ter tudo que você planeja, não é a risca, ferro e fogo que você vai levar. Não. Você tem que saber levar com sabedoria. Por isso que lá em cima a gente comentou que precisa administrar, ter gestão. Porque você precisa ter o compreendimento de que no momento, às vezes, aquilo que você realmente planejou, você vai ter que mudar alguma estratégia para continuar seguindo. Por isso que eu vim aqui no planejamento estratégico. O planejamento estratégico não é só para a empresa. A palavra é bonita, né? Planejamento estratégico. Vou arrumar a estratégia de como alcançar ou como vender alguma coisa. Normalmente as empresas, né, têm isso. Mas você sabia que o planejamento estratégico você pode usar na sua vida? Né? E detalhe, podemos usar esse planejamento estratégico diariamente.
Podemos pensar em planos estratégicos é essencial do contexto de empreendimento. Então vamos lá, o que é esse empreendimento? O que é empreendimento? Empreendimento é você empreender, é simplesmente você tentar fazer algo. Então você já está empreendendo. Quando você tenta fazer algo, você já está empreendendo. Então, legal. Vamos lá, você tem o seu próprio negócio. Você precisa arrumar uma estratégia para alavancar o seu negócio. Então, isso é você usar planejamento estratégico. Conhecer as coisas, né? De que forma, né? Poxa, eu vou vender, vamos lá, vou vender comida congelada. Então, o que é o planejamento estratégico de você querer vender uma comida congelada? Primeiro, você precisa saber se as pessoas... E aí, Mary, obrigado por estar aí com a gente. Augusto chegando no Periscope. Então, você precisa entender a seguinte coisa. O local onde eu vou abrir essa minha empresa de congelado, será que as pessoas sabem o que é isso? Vou abrir meu negócio num lugar empresarial? Falar aí, boa noite, tudo bem? Ou num lugar residencial? Como eu vou fazer? Então você está fazendo um planejamento estratégico para que aquele seu negócio, aquele seu empreendimento possa ser alavancado. Na vida é isso, a nossa vida é formada disso. Qual é a sua formação? Sou formado em economia, sou jornalista, publicitário, né, e tenho uma formação em marketing também e analista de sistema. Então, quando você faz esse tipo de planejamento estratégico, você está organizando, você está dando um passo para quê? Naquele sentido assim, nossa, aquele caminho pode ser o correto. Então a gente vai se organizar para isso. Você vai arrumar a estratégia de chegar nas pessoas. Você vai arrumar uma estratégia de como divulgar o seu produto. E aí, na sua vida diária, você precisa arrumar uma estratégia de como você vai alcançar o seu objetivo. Vamos voltar para o exemplo da compra da casa. Você precisa arrumar uma estratégia de como arrumar o dinheiro para comprar a sua casa. Isso é um planejamento estratégico, é arrumar formas, é arrumar condições. Então, isso você está fazendo a parte estratégica. Quando você faz isso, quando você tem aquela coisa, quando você monta isso, facilita na sua determinação e aumenta a sua chance de alcançar os seus objetivos. A estratégia precisa ser usada em todo momento em nossas vidas. Tudo tem que arrumar uma carteira. Leonardo, tem que também. Mas até para arrumar uma carteira, você precisa ter uma estratégia, né, de como arrumar esta carteira. Então, na nossa vida, você precisa fazer isso, né? Dia a dia, no nosso dia, nessa nossa vida diária, nessa nossa correria, nessa nossa, vida maluca, né, dinâmica que a gente vive, você precisa ter os pés no chão. Ter os pés no chão é uma estratégia, né, de você realmente não ficar viajando e achando que as coisas vai ser assim, ao bem o céu, a mil maravilhas. Não é bem assim, né? Então, precisamos sempre ter uma estratégia para alcançar aquilo que nós desejamos. O segundo ponto, o segundo planejamento que eu acho que é super importante, que às vezes a gente não dá muita atenção, é o planejamento familiar. Isso aí pega, né? Aí é uma coisa dura, às vezes, porque a gente não aceita esse tipo de coisa. A gente não admite que nós temos que fazer um planejamento familiar. O Frederico chegando aí com a gente no Periscope, obrigado. O que é esse planejamento familiar? Olá, tudo bem? O que é esse planejamento familiar? Você pode até... viajo a São Paulo na próxima semana. Opa, pode vir, estamos aqui. O pessoal de Montevidéu, grande Frederico de Montevidéu, no Uruguai, participando do Periscope, assistindo a nossa palestra aí, desse nosso bate-papo. Obrigado. Esse planejamento familiar é a mesma coisa. Planejar, às vezes acontece, mas tem gente que planeja ter filho, né? Tem gente que determina. Tem gente que fala que vai ter filho
daquela data, daquele jeito, daquela forma. Tem gente que faz esse tipo de planejamento. E planeja. Outra coisa que a gente tem que planejar familiar que é o mais difícil, planejar gastos. O gasto familiar. E não sofrer só para pagar contas. Então, esse planejamento familiar envolve filhos e envolve os nossos gastos. Então, às vezes os filhos acontecem, você não planeja, acontece. Então, quando eles acontecem, você vai ter que fazer um novo, você vai ter que se planejar financeiramente. Porque você vai ter um gasto que não estava naquilo que você planejou. Quando você faz o planejamento de um filho, quando você faz esse tipo de planejamento, quando tem pessoas que fazem esse tipo de coisa, que determinam o dia, o horário, quando quer ter o filho, você também já faz um planejamento dos gastos que você vai ter. Então, isso são os dois pontos que familiar, né, pegam muito. Que às vezes a gente não se planeja para nada disso. Olha o Straquinato chegando aí no Facebook, no Periscope. Obrigado, Straquinato. Nesse planejamento eu acredito ser o essencial, pois ele ajuda você até mesmo controlar o seu salário e saber exatamente quanto será gasto. Cheguei atrasado, André. Não, Straquinato, fica tranquilo. Estamos aqui participando. Olha o Maurício aqui também participando. Com certeza, os pés no chão e a cabeça estando tudo bem, tudo vai ser correto. Os planejamentos do seu serviço e da sua renda. A Antônia falando, e aí? O bicho pega com os gastos. Exatamente. O Maurício falando aqui no Facebook e a Antônia falando aqui no Periscope. Quase a mesma coisa. Né? Os gastos pega. Planejar, mente planejada, quando você planeja as suas coisas, as coisas acontecem. Agora, como você faz um planejamento? Como é que você faz esse planejamento familiar? Como é que você faz esse tipo de planejamento financeiro? Normalmente, né, quando a gente faz parte de economia, que você vai mexer com a parte financeira, aquela coisa, o que a primeira coisa que a gente fica vendo aí todo mundo falar, todo mundo faz, que é o quê? Você precisa separar o seu dinheiro. Então você pegou lá o seu salário, 10% do seu salário você precisa economizar. Você precisa pôr numa poupança. 10%. Sobrou quanto? 90%. Mais 20%, mais 10% você precisa tirar para lazer. E mais 10% você precisa tirar para consumo, né, próprio, tipo despesas de casa. Tatiane também chegando aí no Facebook com a gente, obrigado. E aí sobrou 70%. Desses 70%, você divide esse 70% com seus gastos, né? Pagando conta. Você pode também planejar. Quando você consegue planejar a viagem, você vai tirar mais 10% do mês para aquela viagem. Você precisa fazer esse controle. Desta forma, você vai conseguir conquistar os seus objetivos. Tem gente que faz isso casado, né? Faz conta conjunta. Então, a mulher pegou aqui o salário dela, você pegou o seu salário, você juntou. E aí você vai juntar o valor das suas contas e você vai separar aqui para poder fazer o pagamento. E aí, como é que você faz? Disso tudo, você tem que tirar... Quando você faz em conjunto com a esposa, o que você tem que fazer? Ou com o marido, você tem que fazer... Você juntou os dois salários, você tem que tirar 30% para economia. Põe na poupança. Aí você vai falar assim, você é louco, eu não consigo fazer isso, eu não consigo poupar. Santista, chegando aí, obrigado, tá no Periscope com a gente, eu não consigo poupar. Por que você não consegue poupar? Porque não se planeja. A gente vive só para pagar conta. A gente vive girando cartão de crédito, a gente vive girando despesas. Elas nunca vão acabar. Blanco, chegando aí no Periscope, obrigado. Essas coisas nunca vão acabar. Agora, quando você faz um planejamento
quando você junta com a sua esposa, quando você se organiza, quando você junta com a sua família para organizar, com certeza vai sair sim. Mas primeiro precisa sentar e organizar. Se você não fizer isso, não tem como. Por isso, não temos que trabalhar para pagar conta. Montando um planejamento familiar, você paga a conta, supre as suas necessidades e ainda consegue se divertir. Por que às vezes a gente só anda estressado? Porque a gente só trabalha para pagar conta. A gente culpa o mundo, a economia, o Brasil, é isso, aquilo, outro. E esquece que eu não consigo nem me organizar. Eu não consigo ser uma pessoa organizada. Então como é que eu vou culpar as coisas pela minha falta de organização e a minha falta de planejamento? Ricardo, chegando aí no Periscope, obrigado. Então a gente precisa ter esses dois pontos em nossa mente. Planejamento estratégico e planejamento familiar. São os dois tipos de planejamento que nós nunca procuramos fazer. Sempre deixamos para depois. Fazemos de qualquer jeito. Como o Maurício falou aqui, com os pés no chão, a cabeça estando no lugar, e você planeja o seu serviço, você consegue organizar a sua renda. Então é isso que a gente precisa fazer. São esse tipo de coisa. E estudar isso, coloque na cabeça, planejamento estratégico e planejamento familiar. Vocês vão ver que são os dois pontos mais importantes e primordial. Porque quando você está com a família, você precisa se organizar. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Porque quando você está sozinho é uma coisa. Quando você tem uma família, você tem que entender que a vida daquelas pessoas você não pode fazer sofrer. Uma coisa que eu sempre venho falando, você não muda as pessoas, mas você influencia as pessoas com o ambiente. Imagine você na sua família só com desarmonia familiar, por quê? Porque tem problema financeiro, tem problema de saúde, né? Tem problema de relacionamento, problema de administração, problema de gestão. E fora que a gente traz todo o trabalho de fora, todo aquele desgaste, aquele estresse que existe na rua, a gente traz para dentro de casa. Por quê? Porque a gente não consegue se organizar. A gente não consegue enxergar e nem dividir as coisas. Claro que tem pessoas que trabalham 24 horas, a cabeça fica ligada 24 horas. Mas é o seguinte, você entrou em casa, boa noite, como é que você tá, família? Obrigado por hoje, que disposição. Mostre uma disposição diferente para as pessoas que você convive. Porque se você conseguir tratar bem as pessoas que você convive, você vai conseguir tratar bem as pessoas de fora. Quando você está em harmonia quando você está em harmonia com a família, a sua cabeça consegue organizar as coisas melhor. Então, a gente precisa fazer um contrapeso, balancear as coisas. Não dá 100% de um lado e 0% para o outro. O que adianta eu ser um grande planejador, fazer grandes estratégias, se em casa eu não consigo fazer o meu planejamento familiar? Se eu não consigo nem ir ao cinema com a minha família. Por isso que as nossas lives eu faço elas de segunda a quinta-feira. Por quê? Porque eu acho que na sexta-feira você tem que aproveitar. Você tem que sair. Você tem que andar com a família. Se você é sozinho, sai com os amigos, vai ao cinema, se divirta. Porque a gente tem que saber equilibrar isso aí. Você conseguindo equilibrar, você conseguindo administrar e organizar isso, o que acontece? Sua mente fica dinâmica e o seu corpo fica feliz. Seu corpo fica saudável. Por quê? Porque você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa que consegue se organizar. Então a gente precisa realmente nos entender e entender o que nós queremos.
Que é outra coisa de praxe que acontece. Eu não sei nem o que eu quero. Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não sei o que eu quero? Então eu preciso me entender. Eu preciso saber o que eu... Às vezes até mais além, eu preciso saber quem eu sou. O que eu estou fazendo nesse determinado momento. Por isso que é importante se planejar. É importante. Aí você vai encontrar... Eu escolhi esses 2 planejamentos porque eu acho que são importantes. Mas aí você pode encontrar o planejamento financeiro, você pode encontrar um planejamento empresarial, você pode encontrar um planejamento de administração. Então tem vários tipos de planejamento que às vezes você pode se identificar. Agora, aqueles que você convive diariamente são esses 2. São esses que faz o equilíbrio da nossa vida. São esses que eu falei para você, são os mais essenciais. Grande cantor Moraes, chegando aí, Kaique Moraes, chegando aí no Periscope com a gente. Obrigado por estar participando. Então, tudo na nossa vida é planejamento. Tudo na nossa vida tem que ter a estratégia e tem que ter um planejamento familiar. Você organizando isso, encaixando isso e focando nas coisas, você vai ver que você vai conseguir. Consegue. Não existe nada impossível. Não existe nada que nós não podemos fazer. Planeje, tenha coragem. Como eu sempre venho dizendo, eu posso, eu consigo e eu mereço. Grande Franz, oi, beleza, tudo bem? O Kaique falando aqui, concordo plenamente, a vida é feita de planejamentos. Franz, boa noite. Claro que é. Mas é que nós não temos esse costume, a gente acha bobeira. Mas quando você se planeja, que nem eu falei lá em cima, você otimiza o seu tempo. Você só vai desprender força no momento certo. Por quê? Porque você se planejou. Então você sabe que naquele momento é a hora de você dar o arranque final. Kaique está falando aqui, eu tenho o costume de me planejar. É isso. Né? Precisamos... Costume. Significa o quê? Rotina. Significa o quê? Exercitar. É isso que nós precisamos fazer. Ele está falando que como ele é cantor, né, ele está falando que na carreira dele precisa disso. Claro, senão acaba atropelando as coisas. Né? Mas você pode fazer isso diariamente. Qualquer pessoa pode fazer isso. É uma coisa... Pessoas comuns. Né? Não precisa ser um cantor, não precisa ser um empresário, não precisa ser diretor, não precisa ser de nada. Mas você vai entender que até no seu local de trabalho você precisa se planejar, você precisa criar uma rotina. Davi, obrigado, chegando aí no Periscope. É isso que nós precisamos fazer. O ponto é esse. Que quando você... Denise também chegando aqui no Facebook, obrigado. O Kaique foi a melhor live, parabéns, obrigado Kaique, Kaique no Periscope, obrigado aí por estar prestigiando a gente. Então esse tipo de coisa faz com que a gente faz o quê? O Straquinado, obrigado Straquinado. Essa coisa do planejamento faz com que a gente desprenda energia desnecessária. Né? A gente pode desprender força, momento, coisas bacanas, fazer tudo. Você consegue fazer tudo. Como eu falei, fazer é uma coisa, conquistar é outra totalmente diferente. Então você pode querer fazer tudo. Você pode ler, pode escrever, pode correr, você pode estar correndo ouvindo música, você pode... Mas quando você conquista, você não conquista tudo de uma vez, você conquista cada coisa. E aí cada coisa encaixa no planejamento que você fez. As coisas não são aleatórias. Emerson, obrigado por estar chegando aí no Periscope. Então, a gente precisa entender melhor, exercitar. Com o planejamento, a vida se torna muito menos cansativa. Se torna cansativa. O seu corpo se torna forte. Uma coisa que a gente precisa planejar. 20 minutos de exercício físico. Corra. Ande. Faça polichinelo, agachamento, flexão, faça qualquer tipo de exercício físico. Coloque no seu planejamento 20 minutos de exercício físico.
Seu planejamento você pode colocar 20 minutos de leitura, 20 minutos de exercício físico, 20 minutos falando para as pessoas coisas positivas, 20 minutos ouvindo uma boa música. Isso é planejar. Pegue 24 horas do seu tempo e divida. Planeje ele. Você vai ver que às vezes as 24 horas é suficiente para a gente fazer tudo. Às vezes a gente acha que 24 horas não é suficiente. Por quê? Porque a gente faz de qualquer jeito. Faz aquela revelia toda. E não é assim. Como o Kaique falou, quando você planeja, sua vida se torna menos cansativa. E como eu venho falando sempre, e vou repetir sempre, temos que viver a vida. A vida é fantástica. A vida é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Que nós temos a condição de estar vivo, de passar uma existência como seres humanos. Nascemos como seres humanos. Então vamos aproveitar. Ronaldo, obrigado por ter chegado no Periscope. Vamos aproveitar a vida. Para poder se realmente quando organizar, aproveitar a vida da forma melhor forma organizada. Às vezes a gente não consegue, mas a gente tem que tentar. Tente. Antonieta, uma boa live como a sua. Obrigado, Antonieta, por estar prestigiando. Elisa Brasil chegando aí no Periscope. Até na hora de dormir a pessoa descansa, mas para quem se planeja no dia a dia. Exatamente. Qual que é o melhor... Assim, o Kaique falou do negócio de sono. Temos que nos planejar para dormir. 8 horas por dia. Eu não consigo. Eu consigo dormir 4, consigo dormir 5. Por quê? Porque você chega tarde, dorme tarde, levanta cedo. Por quê? Porque a nossa vida é aquela maluquice. Quando você se planeja, quando você se organiza, você tem qualidade de vida. Saúde melhora. Até comer bem, comer coisas saudáveis, é planejamento. A gente acha que planejamento não existe na nossa vida, mas existe sim. O ideal é você dormir 8 horas por dia. 8 horas você comer. O ideal é você comer mais verde. Então você tem que se planejar. Vinha Pimenta chegando aí, obrigado. Isso é tudo é planejamento, tudo. Depois que vocês passarem essa live, vocês vão começar a enxergar planejamento em todo lugar. Não tem o lance aí do Pokémon, que foi o aplicativo Pokémon, que você fica procurando Pokémon em todo lugar, fica aquela maluquice, as pessoas ficam vidradas no negócio. Depois que passar essa live, depois que você refrescar e escutar melhor, entender melhor, você vai ver que planejamento está em todo lugar. Você vai olhar para o planejamento, você vai olhar que tem planejamento, você vai olhar, puta, planejamento, olha aquele planejamento. É isso. Você vai entender isso, você vai olhar e fala, puta, tudo é planejamento. Tudo precisa me planejar. E aí você vai entender que a sua vida vai ficar melhor, você vai se organizar melhor. Por quê? Porque você começou, aquilo que eu sempre falando, você começou a criar uma cultura de entendimento. Quando você entende aquilo, você cria uma cultura, você pratica aquilo. Então vamos praticar. Vamos nos fortalecer. Vamos criar a nossa mente saudável, nosso corpo forte, nossas ideias e colocar tudo em prática. Sem esquecer que não adianta você ser o cara mais organizado, tudo planejado, se você não tem ação. Coloque em prática. Que aí sim você vai ser um ser humano indestrutível. Nada te tira do foco. Nada te abala. Beleza? Hoje foi planejamento, o tema planejamento, escolhido por uma pessoa que curte a nossa live. Ele me mandou um e-mail e falou assim, pô, André, gostaria que você falasse um pouco sobre planejamento. Qual é o tema de amanhã? O tema de amanhã, Traquinato, eu ainda não organizei. Mas se você tiver uma ideia, se você quiser, passe aí que a gente procura dar uma... A gente procura estudar, e procurar exemplos, procurar coisas que a gente possa realmente colocar em cima do tema. Na realidade, o tema eu vou como planejamento, como a gente se planeja. Amanhã, por volta aí de umas 11 horas, eu já começo a pensar no tema da live que começa às 11 da noite. Então, 12 horas antes, eu começo a me organizar
para poder discutir. Se ninguém mandar uma sugestão, né, aí a gente procura algo que já vem encaixando com os assuntos para a gente poder dar sequência. Isso é planejar. Então eu me planejo para isso 12 horas antes. Então amanhã às 11 horas eu já começo a procurar os assuntos, procurar os e-mails, ver se as pessoas querem algum assunto diferente. Então a gente já começa a fazer um planejamento. E aí eu tenho um tempo. Podemos falar sobre profissão? Podemos. Gerar uma profissão determinada, né? Não tem problema. Que aí, o que acontece? A partir das 11 da manhã eu já começo a me organizar, a me preparar para que a gente possa realmente fazer uma grande, né, chegar aqui e passar algo com conteúdo para vocês. Beleza, o Kaique e o Sakinato estão aqui falando de profissão, a gente vai procurar o tema profissão e vamos fazer um tema geral de profissão, né? Vou ver o que a gente consegue encaixar legal com essa coisa da profissão, porque também profissão, para você procurar uma profissão, você, que não eu falei, você precisa descobrir o que você quer, né? Não fazer nada de qualquer jeito. Mas eu vou dar uma estudada, vou dar uma ajustada legal nisso aí, e aí amanhã a gente fala do tema que o pessoal aqui no Periscope escolheu. Galera, eu vou terminar por aqui, né, já agradecendo no Facebook o Maurício, a Bia, o Sericaco, a Aline, a Denise, o pessoal aqui no Periscope aqui, Kaique, Straquinado. Pode seguir, siga que a gente vai estar aí, né? Obrigado mesmo por vocês estarem participando, curtindo. Vou deixar o meu e-mail para quem quiser mandar e-mail, para quem quiser mandar sugestão, para quem quiser bater papo, para quem tiver, né, às vezes as pessoas, né, não se sentem à vontade de poder falar ou trocar uma ideia aqui ao vivo com a gente, então manda um e-mail. Meu e-mail é andressoares@sentineladigital.net.br. Antonieta, boa noite, gostei muito. Vou te seguir, obrigado, tá seguindo aí. O Ricardo, valeu, amanhã estamos aí. Pessoal, obrigado mesmo. Quem gostou no Periscope, manda os coraçãozinhos. Quem gostou aqui no Facebook, manda suas curtidas. Vamos compartilhar. Valeu, André, até amanhã. Vamos compartilhar para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo. Tem muitas pessoas que estão perdidas. E tem muitas pessoas que precisam de uma ajuda. Então vamos trazer. Às vezes você tem um amigo que está do seu lado, que está sofrendo, e você não consegue enxergar. Às vezes tem uma pessoa, tem um familiar seu que está ali precisando de um empurrão, de uma palavra amiga, de um abraço, né, de você falar assim, poxa, eu te amo, e você não tem coragem de fazer. Então vamos lá, galera, vamos compartilhar e vamos trazer o maior número de pessoas para que a gente possa realmente fazer uma troca de experiência e trazer várias dicas, né, para que a gente possa fazer a nossa vida melhor. Podia também falar sobre o amor ou relacionamentos. Claro que podemos. Kaique, se você for ver algumas lives anteriores aí, a gente falou sobre depressão e ansiedade. Mas esse tema é bom, viu? Amor e relacionamento é importante. Eu vou colocar aqui na lista para que a gente possa se planejar aí também e organizar aí esse tema. Que isso também é uma coisa bacana. Porque amor e relacionamento são temas que podem levar você a um sucesso, como podem levar você também a um fracasso, né? E aí a gente tem a tendência sempre de fazer o quê? Culpar as pessoas. E a gente esquece de ver o que nós estamos fazendo para as pessoas. Beleza? Então amanhã já tem um tema aqui, já mandaram o outro para a gente poder estar estudando. Então a gente vai aí encaixando, vamos dialogando, vamos fazendo as coisas aí. E vocês, obrigado por participar. Quem gostou, curte aí e manda o coraçãozinho. Galera, obrigado, valeu mesmo, Straquinado, até amanhã. Pessoal, boa noite.